da parte autora. Em seguida, nos termos do despacho saneador, nós vamos ouvir o depoimento tão somente do querido Rogério, considerando os dois outros requeridos, a UDI e o Bradesco Saúde. No meu despacho, não foi determinada a sua inscrição. Tanto que os prepostos, o preposto do Bradesco estava aqui presente, foi dispensado, e o preposto da UTI. Da UDI, se quiser acompanhar a audiência, poderá fazê-lo, sem nenhum problema. Se quiser, também está dispensado. Eu vou pedir ao requerido Rogério que se ausente da sala de audiência. Da sala. Excelência. Questão. Oitivo, eu queria me manifestar. Pois não, doutora. Deixa eu só. Acho que deixa eu levar. Com relação ao testemunho, o senhor Eliano, que a gente, nas eleições, juntamos a AR, contudo, ele não veio. Aí eu gostaria de que o senhor designasse a audiência que ele fosse intimado. Doutora, no momento certo, eu adotarei a providência do artigo 451, parágrafo 5º. A senhora adotou as providências que eu verifiquei no processo, agora, caberei, no momento oportuno, tomar as providências que me cabem, nos termos do artigo 451, parágrafo 5º. Fique tranquilo. Podemos começar? Outro ponto. Sexta-feira, no caso, eu anexei a decisão do agravo e solicitei uma relação de documentos de funcionários e solicitei, se possível, se a outra parte ainda tiver, os vídeos. Doutora. Eu entendo que só estou me manifestando para saber se... Eu vou apreciar ao final da audiência. Perfeito. Agora, o momento de combinar a atuação de provas já está precluso. Eu vou deixar isso claro na ata da audiência. Perfeito? Não tem problema, não. Tudo será consignado no momento certo. Agora, provas pegadas 5 dias para provocar. Eu entendi a última parte. Eu digo que irei apreciar ao final da audiência e registrar em ata. Para entender? Entendi. Então, vamos lá. Eu vou pedir à senhora, a autora, que durante o seu depoimento, apenas durante o seu depoimento, retire a máscara para que a gente possa ouvir o som de uma forma mais adequada. Perfeito? E eu vou começar. Quando eu abrir a palavra aos advogados da parte requerida, eu vou seguir a seguinte ordem. Eu vou começar pelo advogado requerido Rogério. Posteriormente, eu vou passar para a advogada da UDI. E, finalmente, eu vou passar para o advogado do Bradesco Saúde. Tá certo? Apenas para a gente ter essa ordem. Tá bom? Começo com o doutor Sandro, passo para a doutora Luciana e, por fim, o doutor Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia, senhora. Como vai a senhora? O seu nome completo, por favor. Meu nome é Alessandra de Jesus Pacheco. A senhora é brasileira? Sim, brasileira. Nasci em Pinheiro. Seu estado de saúde, por favor. Eu sou solteira. A sua profissão, por gentileza. No momento, eu sou atendente de farmácia. Atendente de farmácia. Isso. O seu endereço completo, por gentileza. Seu endereço. O seu... Meu endereço é Rua Dom Mota, Vila Padre Xavier, número 24, Bequimão. Então, eu vou lhe fazer algumas perguntas, compreendeu? E, posteriormente, eu vou conceder a palavra aos advogados para fazerem essas perguntas. Então, seria muito importante que a senhora fosse objetiva nas respostas, porque facilita para todos. Tá bom? Sim. Vou começar, eu queria que a senhora fizesse um breve resumo do que aconteceu. É breve isso. Perfeitamente. É a sua oportunidade de apresentar a versão dos fatos. Sim. No dia 4 do 4, tá? Eu tinha uma consulta marcada com o doutor Rogério, tá? Eu saí da minha casa às 1h30, por aí, tá? E fui me consultar na UTI. Eu estava sentindo umas dores, entendeu? De barrigas, entendeu? Um gasto, porque eu tenho essas... Todo tempo eu faço, de rotina, tá? E esse tempo eu tinha esse plano Bradesco, que eu trabalhava em outra empresa, tá? E
Fiquei lá, eu cheguei a umas 2 horas da tarde. O senhor está me ouvindo bem, senhor? Senhora, Tá? pode continuar. Isso, umas 2 horas, tá? Eu fui a última a ser atendida. Nesse tinha muita gente que eu queria atender, tá? Eu fui a última a ser atendida. Mas tudo bem, a consulta a gente tem que aguardar, não é verdade? Nessa hora, tudo bem. Quando ele me chamou pelo meu nome, eu adentrei a porta, tá? Sentei, tá? Em seguida, chegou uma senhora, tá? Que eu não sei quem é, ele faz muito tempo, quase 5 anos, que está rodando esse processo, tá? Com o Rogério, doutor Rogério, tá? Que adentrou essa senhora, tá? E abriu a porta e disse para o doutor Rogério, que doutor Rogério, o senhor vai fazer esse procedimento, eu não sei se era a mãe dela, se era a avó dela, porque ela está desde manhã em jejum, tá? Ele disse, vou já fazer, tá? Aí ele disse assim, que Alessandra, que você aguarda aqui dentro ou fora? Eu tenho que fazer esse procedimento com essa senhora, que ela está desde manhã aqui. Eu disse, não, doutor Rogério, que eu aguardo fora da sua sala. E fiquei aguardando desde as 2 horas da tarde, tá? Desse dia 4/4/2017, tá? E fiquei aguardando, olha, eu era a última a ser atendida, e fiquei aguardando fora. E ele foi fazer esse procedimento com essa senhora, não sei quem é, tá? Há muito tempo. Ele fica aguardando, aguardei muito tempo. Já chegava à noite, desde as 2 da tarde, já estava chegando, se aproximando da noite, 6 e pouca da noite. Aí ele estava lá no corredor do hospital. Tá? Se tivesse as câmaras, hoje, eu provaria com toda certeza que esse médico me tratou mal. Tá? Infelizmente, não tem as câmaras para mim, para você, doutor, olhar, tá? Porque ela não fica muito tempo arquivada, não sei como procede essas câmaras de hospitais, tá? Quando ele está lá no corredor, ele está com a mesma pessoa que chamou ele, tá? Ficou lá conversando com essa senhora, conversando, tá? Com essa senhora. E eu fiquei aguardando, só observando ele, eu sentada e observando lá pro corredor, tá? Quando ele terminou de conversar com essa senhora, eu me aproximei dele. Ele vinha e eu ia. Ele vinha pro escritório dele, né? Para me ser atendido, e eu fui na direção dele, tá? Quando eu disse, eu nem cheguei a falar muito para ele, porque ele já veio estressado de lá, não sei o que aconteceu, entendeu? Ele não falou o que aconteceu. Simplesmente ele me tratou mal, entendeu? Eu disse assim, doutor Rogério, o senhor não vai me atender? Ele, não vou mais lhe atender. Não vou mais. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque eu não vou mais. Também eu me tremi todinha essa hora. Chorava demais essa hora, entendeu? Não tratei nenhum momento o doutor Rogério mal, nenhum momento. Porque se tivesse as câmaras, hoje, para você, os advogados, para quem que seja, olhar, nenhum momento eu tratei este homem mal. Ele vai falar a versão dele. Agora, a minha certeza é verdadeira, entendeu? Porque eu não passei esse tempo todinho, quase 4 anos, quase 5 anos, aqui, que ele nunca veio, que numa audiência está vindo hoje se apresentar, entendeu? Eu nunca veio, entendeu? Então, eu me senti constrangida, chorava demais, entendeu? Eu fiquei nervosa. Perfeito. Vamos por partes. Uhum. Eu entendi a sua versão. Sua versão é essa. A senhora conseguiu... Não fui atendida. Fui lá na recepção e perguntei quem é o gestor daqui do hospital. Eu já nervosa, chorando. Ele disse, o que foi, senhora? O rapaz da recepção disse, aconteceu isso. Que me leva imediatamente ao gestor do hospital. Eu subi com o rapaz, o elevador, que me levaram ao gestor do hospital. Eu não conseguia nem falar. Não conseguia falar, de tremer e chorava. E dizia, bem, o que aconteceu, senhora? O que aconteceu? Não conseguia falar. Até ele se acalme. Tomei uma água, me acalmei, comecei a falar o motivo que aconteceu. Ele disse o quê? Doutor Rogério, ele até se surpreendeu com o médico que ele contratou para aquele hospital. Entendeu? Doutor Rogério, aconteceu isso, ele não me atendeu. A gente pagou um plano de saúde caríssimo, a gente chegava no hospital desde das 2 da tarde, até quase 7 horas da noite, para não ser atendida. Doutor Rogério. Escute agora, por favor. Agora a senhora vai responder uma pergunta que eu vou fazer para a senhora, tá bom? Pode perguntar. A senhora contou a história toda, não é isso? A história, a sua versão é perfeita. É verdadeira.
eu queria algumas coisas, algumas perguntas. A sua consulta, ela era eletiva, a senhora marcou com antecedência. Exatamente, perfeito. Era eletiva. A consulta era por hora marcada ou por hora de chegada? Eu creio que seja hora de chegada, que eu não lembro muito bem, entendeu? Como eu cheguei mais 2 e pouco, eu fui atender a última, sem problema. Existiam outras pessoas, foram atendidas outras pessoas na sua frente? Foram várias pessoas atendidas, várias pessoas atendidas. Pelo médico, Rogério? Sim, senhor. Sim, senhor. Outra coisa que eu gostaria de saber, quando a senhora foi chamada, ela já estava no consultório dele quando veio chamá-lo? Exatamente, eu estava sentada na cadeira do Dr. Rogério, exatamente. Perfeito. Aí, ele perguntou se a senhora queria esperar dentro ou fora, e a senhora preferiu esperar fora. Exatamente. Tá certo. Quando a senhora estava esperando fora, a senhora detectou que ele estava no corredor conversando com a pessoa que o chamou. Exatamente, perfeito. A senhora se recorda como a senhora o abordou? Perfeitamente. Como foi? Com educação. Esse tempo todo, das 2 da tarde às 6 quase chegando à noite, eu com educação, porque eu precisava me consultar. Eu abordei ele, ele vinha para a sala dele e eu me direcionei a ele. Mas nenhum momento, Senhor, eu falei com o doutor Rogério em alta e nem agredi ele em nenhum momento. Eu simplesmente falei, doutor Rogério, o senhor que vai me atender, ele disse, não sei se ele veio chateado de lá, não sei porque a família que deu pressão nele, não sei o motivo que ele veio estressado de lá e carregou tudo em cima de mim. Perfeito. Todo o problema dele que ele tinha passado, ele carregou em cima de mim. Entendi. Quando a senhora foi até o administrador do hospital, a senhora está entendendo? Quando a senhora foi até o administrador do hospital, e aí começou a chorar, se acalmou, etc. Sim. Né? O administrador fez o quê? Disse o quê para a senhora? O que ele fez? Me consolou, me pediu 1000 desculpas, entendeu? Que isso já não deveria ter acontecido, entendeu? Nenhum motivo que ele tinha que me atender como médico, como profissional, entendeu? Exercer a profissão dele como médico, tá? Por mais que ele vinha com o problema dele de lá, ele tinha que me atender. Imediatamente, eles ligaram para Deus e o mundo para me atender naquele momento de noite. Só que eu não tinha mais médico. O que vocês fizeram? Ligaram para outro médico, tá? Que eu tenho aqui bem arquivado o processo do médico, que me atendeu no outro dia seguinte, no dia 4, no dia 5, entendeu? Foi o doutor... Com gestores me atenderam, entendeu? Porque eu tinha passado todo esse constrangimento. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Diga. Foi o doutor Rian, né? No dia seguinte. Elian, exatamente. No dia seguinte, ele atendeu, e aí não houve problemas. Não, porque não houve problema, porque ele já sabia do acontecido. Tá. Ele sabia do acontecido? Já sabia do acontecido. Quem falou isso para ele? Falou para mim, quando ele me atendeu. Certo. Quando ele atendeu a senhora, ele falou do que havia acontecido, não é isso? Ele já sabia o que tinha acontecido, não assim, não porque é médico de profissão, ele não vai estar, né, falando do médico de profissão. Ele só falou que já tinha sabido o que tinha acontecido. Mas não entrou em detalhes com a senhora? Não. Aí fez a consulta normal, passou. Normal, exatamente. Eu consultei gente fina, educada, nem se compara com o doutor Rogério. Mal educado, entendeu? Senhora, por gentileza, vamos nos ater aos fatos. Sim. Vamos nos ater aos fatos. Então, a senhora depois teve o atendimento. O atendimento, perfeito. Isso. No dia seguinte. Foi embora. Foi embora, e aí... No processo, aí eu comecei... Sim, senhora. Tá bom. Eu vou... Doutor Sandro, por gentileza, se tem perguntas? Tenho sim, excelência. Por gentileza, só pode fazê-las direto e eu pediria à autora que respondesse também de forma objetiva. Por gentileza, doutor, as perguntas. Bom dia a todos. Sandro Souza, OAB-MA 5.161, representando o doutor Rogério Soares Castro. Dona Alessandra, bom dia. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Dona Alessandra,
Na sua inicial, a senhora deixou claro que a senhora estava em uma situação de emergência, né? A senhora pode me declinar qual era a emergência que a senhora sofria nesse dia? Não, meu bem, eu marquei a consulta pelo telefone, tá? Eu marquei a consulta, que não era emergência, tá? Minhas consultas de rotina que eu faço todo ano, tá? Inclusive, eu liguei, tá? A gente liga para a gente marcar a consulta. Inclusive, foi o nome do doutor Rogério que foi, né? Que me deram. Então, eu fui normal me consultar com o doutor Rogério. Querido, não foi de o que você está falando, foi consulta de rotina que eu sempre faço todo ano, tá? E esse plano, que nem tem mais esse plano de saúde, mas tem outro. Pode falar. Certo. Agradecido, eu vou fazer mais umas duas perguntas aqui. Me permita aqui. Qual foi a hora que efetivamente a senhora foi atendida pelo doutor Rogério? A senhora ingressou? Eu não entendi o que você me perguntou. Doutor, deixa eu só... O doutor está perguntando qual foi a hora que a senhora ingressou efetivamente no consultório do doutor Rogério. Pela primeira oportunidade. Não é isso, doutor? Não lembro muito bem, tá? Porque já faz muito tempo. Não lembro muito bem, tá? Que eu não vou te falar que foi tal hora, porque eu não lembro. Mas foi uma faixa de umas 5 e pouca, por aí 4h30, por aí 5 horas. Eu não lembro, tá? Mas se tiver essas câmeras que você observar perfeitamente como a hora que eu entrei no hospital. Aqui na sala, tá bom? Pode prosseguir, doutor. Dona Alessandra, essa ausência do doutor Rogério, a primeira pergunta é, ele esclareceu o porquê ele não atenderia a senhora naquele momento? Ele disse o porquê, não? Explicou? Não explicou o motivo por quê. Não explicou o motivo por quê. Simplesmente, como eu falei já pro juiz, que ele deu, acho, estressado de lá, pegou muita pressão de alguém, alguma coisa que ele fez, o procedimento que ele devia ter feito, não sei, não sei. Só que ele falou que não ia me atender e não me atendeu. Isso bem aí, que ele falou. E eu saí do chão. Essa hora eu saí do chão, essa hora eu me tremia toda, essa hora eu chorava muito. Isso sim, eu sei perfeitamente. Dona Alessandra, eu acho que a senhora não entendeu a minha pergunta. A minha pergunta foi, no momento, a senhora disse que a senhora adentrou no recinto, no consultório, por volta de 16h30, 17 horas. A senhora acabou de afirmar isso. Exatamente. Na hora que a senhora adentrou ao consultório, que ele levantou para fazer um procedimento, a senhora já narrou que ele foi fazer um procedimento, correto? Sim, correto. Eu queria saber se ele lhe deu alguma satisfação nesse momento. Ele lhe explicou o que ele iria fazer? Se ele iria fazer... O juiz, ele falou que ia fazer um procedimento, se eu poderia aguardar na sala dele ou lá de fora. E eu falei o seguinte, que eu ia aguardar lá de fora ele. Foi só isso. Tá. Ele lhe esclareceu se esse procedimento era de urgência ou emergência? Não vai me falar isso, não. Eu acho que não. Ele só me disse que era um procedimento que a senhora veio na sala dele, né, que eu acho que a mãe da senhora, não sei quem é que seja, não sei, abriu a porta e perguntou, doutor Rogério, puxa, eu não vou fazer esse procedimento aqui, porque ela está desde manhã em jejum. E ele disse, vou já fazer, só um minutinho. Aí ele disse, sim, Alessandra, eu vou fazer o procedimento, desde manhã que ela está em jejum, você aguarda dentro ou você aguarda fora? Eu disse, doutor Rogério, eu aguardo fora. E sentei na cadeirinha aqui do lado da sala dele. Foi só isso, meu querido. Algo mais? Posso ajudar? Tá. Quanto tempo demorou o doutor Rogério até a senhora vê-lo lá do lado de fora, no corredor, conversando? Desse momento até a hora que ele voltou do procedimento. Isso, demorou muito tempo. Muito tempo. Demorou muito tempo. Isso já era chegando à noite, como eu acabei de falar para o juiz. Chegando à noite, há muito tempo. Muito tempo que eu aguardei. Desde as 2 da tarde até a noite. Isso foi à noite, chegando para a noite já, meu bem. Algo mais? Excelência, mais. Fico agradecido, excelência. Obrigado, doutor Sérgio. Luciana, pergunta? Uma pergunta, excelência. Tem pergunta? Não. Doutor Marcelo, você tem perguntas? Também não, excelência. Pergunta. Eu agradeço a senhora, dona Alessandra. O depoimento está encerrado. Vamos ouvir agora o depoimento da parte do filho. O senhor pode chamar o requerido, por gentileza, doutor Sandro?
Só por uma questão de lisura, tá? Perfeito, doutor. Fecha essa porta, não. Fecha. Fecha essas duas aí, por favor. Bom dia, senhor. Ok. Eu vou pedir que o senhor direcione a câmera para ele, doutor, centralize a câmera para ele e pedir que, enquanto ele prestar depoimento, o senhor põe a sua máscara e ele tira dele, para que a gente possa ouvir o som de forma adequada. Bom dia, senhor. Bom dia, excelência. Bom dia a todos. Eu vou colher o seu depoimento e, posteriormente, eu vou conceder a palavra ao advogado à advogada da parte autora. Então, procure, na medida do possível, dentro do possível, ser objetivo nas perguntas. Perfeito? Então, vamos lá. O seu nome completo, por gentileza. Rogério Soares Castro. O senhor é brasileiro, o seu estado civil, Casado, profissão, médico. o seu endereço completo, por gentileza. Rua Miragem do Sol, quadra 20, apartamento 302, edifício Matisse, Jardim Renascença, São Luís, Maranhão. Perfeito. O senhor, qual a sua especialidade? Eu sou gastroenterologista, endoscopista e hepatologista. Perfeito. O senhor presta ou já prestou serviço no UDI, na UDI, hospital? Sim, senhor. Já prestei. Não presta mais? Eu faço alguns exames endoscópicos na UDI, no período Certo. da quinta-feira à tarde. Mas em termos de consultório, o senhor não faz atendimento mais lá? Hoje não mais. E o senhor fez esse atendimento em consultório lá durante quanto tempo? Eu fiz o atendimento desde 2010 até 2017, mais ou menos. 2017. É isso? 2017. Certo. E como era o sistema desse atendimento? Era hora marcada? Era eletiva? Como é que era esse sistema? Ou era por ordem de chegada? Como é que funciona isso? Funcionava O sistema sempre foi... Desculpa. Pois não, o pode sistema continuar. sempre foi por ordem de chegada. Sempre foi. Nunca foi por hora marcada. Perfeito. Sobre esses fatos que envolvem esse processo, o senhor poderia dar a sua versão dos fatos? O senhor poderia contar a sua história dos fatos? No momento que o senhor apresenta a sua versão? Sim, senhor. Pode ficar à vontade. Então, normalmente eu trabalhava nas segundas-feiras. Então, eu fazia os exames eletivos, chegava pela manhã, né, a partir das 7, 7h30, e fazia os exames eletivos e as urgências e emergências no período da manhã, né? Urgências endoscópicas, né? E os exames eletivos do próprio hospital, né? E os exames dos pacientes internados. Nesse dia, nós tínhamos marcado uma troca de gastrostomia endoscópica, que é um procedimento que deve ser realizado a nível de centro cirúrgico, pela complexidade do procedimento. Nunca deve ser realizado em sala. E esse procedimento estava marcado às 11 horas, né? A paciente ela é uma paciente acamada, uma paciente que tem cardiopatia, diabetes, hipertensão, paciente de 90 anos, né? Que ela estava em home care e veio realizar essa troca porque ela já não conseguia mais se alimentar com a sonda que ela tinha. É uma sonda que fica diretamente na pele, fica fixada na pele. E a gente faz de tempos em tempos a troca quando obstrui, né, quando tem alguma obstrução ou tem algum problema, algum defeito na sonda. E era o caso, né? Então, o procedimento estava marcado para as 11 horas e o anestesista, e deu esse horário, o anestesista me comunicou que não conseguiria fazer o procedimento às 11 porque ele gostaria de fazer, pelas condições da própria paciente, condições da debilidade da própria paciente, ele queria novos exames
né, e eletrocardiograma, novos exames de sangue, e que quando estivesse pronto, né, ele entraria em contato para que a gente fosse ao centro cirúrgico realizar o procedimento. Bom, o procedimento não foi realizado nesse momento e eu já me adiantei, eu cheguei ao consultório por volta da 1h, já para fazer os atendimentos, já para iniciar os atendimentos, para que também não atrasasse tanto, porque eu sabia que teria esse procedimento para fazer. E é um procedimento que eu teria que fazer, né? Porque é um procedimento de uma paciente que estava em jejum há muito tempo, e que houve essa intercorrência, né? Mas que o anestesista tem todo o seu direito de fazer, e que eu iria fazer o procedimento à tarde. Bom, comecei os atendimentos, né? Eu atendo normalmente pacientes, são vários casos, né? Tipos de casos simples, casos complexos, e nesse dia, inclusive, tinha casos mais complexos, pacientes cirróticos, pacientes com idade avançada, pacientes com cadeirantes, né? Utilizando oxigênio terapia, né? E eu recebo a ligação por volta de umas 3h30, não sei precisar, excelência, mas desse horário, de que a paciente, né, já se encontrava no centro cirúrgico, os exames já haviam ficado prontos e que eu deveria me encaminhar para o centro cirúrgico para fazer o procedimento, né? Eu estava terminando o atendimento de um paciente justamente cadeirante, né, que exigia muito mais tempo, teria que fazer relatórios, inclusive, né, para o convênio, e a acompanhante dessa paciente, né, que é a dona Lélia, ela, uma vez que estava acabando a consulta, houve a abertura da porta, né, ela apenas de longe, assim, na porta do consultório, falou: doutor, ela está passando mal, ela está com hipoglicemia. Os colegas estão lhe chamando para fazer o procedimento, certo? E aí, o paciente saiu, cadeira de rodas, eu saí, né, atrás dele, e eu avisei a todos que estavam fora: olha, gente, eu vou fazer um procedimento de emergência no centro cirúrgico, é um procedimento de uma paciente com 90 anos, eu preciso ir ao centro cirúrgico, mas eu retornarei e continuarei as consultas, certo? E aí eu me dirigi ao centro cirúrgico, né, fiz o procedimento, realizamos o procedimento, graças a Deus foi a contento, deu tudo certo. E na saída do centro cirúrgico eu encontro, porque normalmente ficam, né, os acompanhantes naquela região, os acompanhantes dos pacientes, e essa acompanhante, a dona Lélia, se encontrava lá. E eu, voltando do centro cirúrgico com ela, eu fui explicando para ela, né? Não gastei muito tempo, na verdade nós estávamos conversando e andando, eu falei para ela: deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, foi tudo bem, não houve nenhuma intercorrência, explicando a ela, né, os fatos. E quando eu chego próximo da recepção, eu encontro, né, a autora, né, exaltada, né, falando para mim que eu não tinha responsabilidade com meus pacientes, né? Inclusive, foi uma frase que foi marcada para mim, foi o seguinte, que ela falou: e ainda fica de conversinha com pessoas no corredor, né? E eu eu falei com ela, falei: olha, eu não estava de conversinha, eu estava trabalhando no centro cirúrgico. Eu tinha avisado que era um procedimento no centro cirúrgico, a paciente estava em jejum, eu precisava realizar o procedimento, era a minha obrigação fazer isso, e eu estava voltando para atender os pacientes. Nunca me recusei a atender nenhum paciente, independente do horário, independente da hora. E eu estava voltando e ela me aborda. Eu, inicialmente, fiquei espantado, né, porque eu tinha avisado, estava voltando para atender, e depois eu expliquei: olha, essa pessoa que a senhora está falando, na verdade, é a acompanhante, a filha da paciente que eu fiz o procedimento. A filha do procedimento que eu fiz o procedimento, e o procedimento eu estou explicando que deu tudo certo. Só que ela estava exaltada, né? Não queria conversar. Na verdade, sempre falando que estava esperando há horas, né? Que eu não tinha responsabilidade,
que eu não deveria ter feito aquilo. E assim, visto esse constrangimento que eu passei, né, na minha visão, inclusive, essa relação de médico-paciente, ela se deteriorou. Então, eu estava fazendo meu trabalho, em nenhum momento eu saí do hospital. Estava voltando para atender os pacientes. E é assim que a gente faz, né? Então, eu estava voltando para atender os pacientes, mas houve essa interpelação, mas com muita agressividade. E isso fez com que essa relação médico-paciente ela se deteriorasse. Então, eu não nem teria como atendê-la nessas condições, né? Então, eu fiquei constrangido, né? Porque eu estava fazendo o meu trabalho, é uma paciente com comorbidades, 90 anos, né? E houve essa questão da hipoglicemia, houve essa intercorrência, e a paciente já estava em jejum por muito tempo, e eu tive que atendê-la. Mas em nenhum momento, excelência, em nenhum momento eu ofendi a autora, em nenhum momento, né? Agora, eu sofri ofensas, né? E eu até me sinto constrangido de fazer parte de um processo. Eu tenho 17 anos de carreira, não tenho nenhum problema com pacientes, nunca tive problema com Me pacientes. diga uma coisa, após esse entreveiro, o senhor chegou a atender mais alguém no consultório nesse dia? Não tinha mais ninguém. Ela era efetivamente a última? A última paciente, isso. Quando o senhor retornou, era mais ou menos que horas? Do centro cirúrgico? Do centro cirúrgico? Por volta de umas 5h30, 5h40, por volta disso. Eu não tenho o senhor gastou, como precisar. O senhor gastou mais ou menos uma hora lá no centro cirúrgico? Eu comecei o procedimento por volta das 16 horas. 16h20, por aí. Então, E aí, mais ou menos uma hora. Mais uma hora, isso. Porque depende, né? Porque a paciente idosa tem que sedar, tem que ver os sinais vitais. Eu não entro no mérito da questão, assim, em relação ao tempo que levou. Uma outra pergunta que eu quero fazer. Quando a filha dessa paciente idosa, uma parente dessa paciente idosa veio me comunicar que estava tudo pronto, a senhora Alessandra ela já estava dentro do consultório? Estava em vias de entrar? Não. Estava no corredor. E a interpelação foi exatamente essa. Não. Quando o senhor já estava, não foi quando o senhor voltou, antes do senhor ir, né? Não. A gente, na verdade, tinha que fazer esse procedimento, já tinha recebido 1 ou 2 ligações, não me recordo, meritíssimo, mas me inquirindo aí mesmo ao centro cirúrgico. Na verdade, eu precisava ir. Certo. Quando o senhor avisou que o senhor ia ao centro cirúrgico, ela estava do lado de fora do seu consultório. Isso, com os outros pacientes. Acredito que tinha mais pacientes, né? Acredito que eles desistiram. Não sei, né? Não sei precisar para o senhor quantos pacientes já existiam lá, né? Mas eu avisei a todos que eu precisava fazer o procedimento no centro cirúrgico. Né? Quando o senhor vinha, né? O senhor foi abordado no corredor ou foi abordado dentro do consultório? Não, no corredor. No corredor, né? Tem a recepção no corredor. Quando ela falou, o senhor percebeu em algum momento que ela chorou ali, quando o senhor respondeu que não iria mais atendê-la? Não, doutor. Na verdade, assim, o que nós fazemos nessas situações é tentar acalmar. Então, a própria secretária veio para tentar acalmar a situação, mas ela estava muito agressiva. Então, ela estava muito agressiva. E eu não entendia porque eu voltei para atendê-la, entendeu? Talvez faltasse um pouco de compreensão, né, na questão por que eu me ausentei. Quer dizer, eu não me ausentei por qualquer motivo, né? Eu fui para o centro cirúrgico para fazer o procedimento. Eu vou abrir a palavra à advogada da parte autora. Eu gostaria que ela trocasse de lugar com a autora, lembrando que a autora não pode intervir nas perguntas. Pergunta, doutora. Bom dia. Meu nome é Lília, da Silva Leitão Neto, OAB 10456. Certo. Doutor Rogério,
A doença que a dona Alessandra tem é uma gastrite aguda, úlcera, é grave, não é grave? A senhora está perguntando da autora? A autora, o senhor lembra dela? Lembra do caso dela? Lembro. Então, eu atendi a doutora Alessandra acho que em 2015. E ela tem um quadro, na verdade, que a gente chama, e é importante que a gente tenha essa noção, né, que o fato de ter gastrite, né, gastrite erosiva no exame endoscópico, ele não configura gravidade. Então, o que eu lembrava dela é que ela tinha o que a gente chama de gastrite erosiva. Certo. Além disso, chamava a atenção o que a gente chama de dispepsia, que é uma doença funcional, certo? Mas não tinha história nem de câncer, nem de úlcera, isso não. Certo. No caso, essa doença dela, para os médicos que estão na área, não é considerado grave, mas causa dor, causa incômodo de algum tipo. Pode causar desconforto. Pode causar desconforto. Normalmente, Esse desconforto seria grave? mas é um desconforto. Do ponto de vista técnico, a gente chama de plenitude pós-prandial. A pessoa fica um pouco mais cheia após a alimentação. Não causaria dor a ponto de ela se sentir agonizando, doente, cheia de dores, tomando remédio para aplacar a dor, nada do gênero. Seria calmo, tranquilo. Olha. Tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça? Olha, deixa eu lhe dizer. As situações de emergência, urgência, né? O hospital ele tem um serviço de emergência e urgência, né? Certo. Então, isso rapidamente, né? Inclusive, as medicações que nós prescrevemos, né, normalmente para dor, por via oral, elas demandam muito mais tempo para fazer efeito. Então, no serviço de emergência e urgência, essa dor é sanada rapidamente. Então, a questão do desconforto e da dor, você consegue sanar rapidamente o serviço de emergência e urgência, muito mais rápido que o paciente saindo do consultório e comprando alguma medicação para fazer uso. Você entendeu? Entendi. Mas, no caso, então, eu só aconselharia ela a ir numa emergência se tivesse com dor e não aguardar para fazer a consulta. Sim, Seria sim. o tratamento da doença. Na verdade, o paciente ele com dor e desconforto, né, inclusive esperando a consulta, ele deve procurar emergência. O hospital ele tem um serviço de emergência, né? Entendi. Aí, no caso, no dia que ela estava com essas dores, infelizmente ela não foi na emergência, preferiu procurar o médico, mas, bem, no dia do incidente, o senhor não alegou que estava muito exausto, ocupado, que não precisava passar por aquele vexame, o constrangimento de ser cobrado? Não pela cobrança. A cobrança faz parte da nossa profissão. Eu passei um constrangimento. Eu realmente não esperava ser constrangido fazendo o meu trabalho e atendendo uma paciente grave. Mas o senhor reconhece que falou que estava cheio de afazeres, que não precisava passar por aquilo? Não, eu reconheço que eu falei que eu estava sendo constrangido, que eu estava acabando de sair do centro cirúrgico e que a autora, na verdade, estava se confundindo. Ela não deveria me tratar dessa forma. Entendi. Mas em nenhum momento eu ofendi. Bom, pode continuar. Sim, em nenhum momento eu a ofendi, né? Na verdade, assim, eu que fui ofendido, né? Diga-se de passagem, na verdade, eu que fui ofendido. Dizer que eu estava de conversinha no corredor não é verdade. Isso eu me lembro muito bem, sabe? Que eu não tinha responsabilidade com os pacientes. Então, eu fiquei muito ofendido, sim. Né? Um profissional que estava na casa, que não se ausentou em nenhum momento por outro motivo, eu me ofendi, sim. Entendi. Mas ela foi mais agressiva que isso? Ela chegou a lhe ofender a honra? Bom, se a senhora considera atingir a honra, me chamar de irresponsável, o que eu estava... Ela chamou o senhor de responsável. Ela falou que eu não tinha responsabilidade com os pacientes. Então, para mim, na minha cabeça... Atingiu sua honra, subjetivo.
não ter responsabilidade com os pacientes e estar de conversa, né, jogando conversa, batendo papo fora, né, do ambiente de trabalho, é como se realmente configura, né, pelo menos na minha cabeça, sim. Aí, se você ofendeu a tal ponto, dissesse que ela procurasse outro médico ou outro hospital para atendê-la? Na verdade, o que acontece? Essa relação médico-paciente, ela se exauriu. Então, a própria UDI, ela fez essa parte. Veja, eu atendendo uma paciente nessas condições, qual o mérito desse atendimento? Já começando dessa forma já com agressividade, né, dessa forma atribulada. Será que o tratamento que eu fizesse nela surtiria efeito? Então, você tem um serviço de emergência. A UDI, se não me engano, a própria administração da UDI, ela tomou conhecimento e tentou resolver o mais breve possível, o mais precoce possível. A UDI conta com o serviço de urgência e emergência, nos casos de dores, nos casos de sangramento. Então, isso pode ser resolvido, né? Caso o paciente tenha uma emergência, de fato, o paciente pode se dirigir ao serviço de emergência. Naquele dia, tinha outro médico que fizesse o atendimento, fora o senhor? No dia em si. Existe um médico de emergência, né, no pronto-socorro, né? Ele pode, inclusive, ministrar as mesmas medicações que eu faço, né? Para tratar a dor. Então, quando o senhor se eximiu, porque se sentiu constrangido, que ela lhe ofendeu, aí o senhor repassou isso à administração para que passasse, para que eles tomassem providência dela ser encaminhada a um outro médico ou à emergência? O senhor teve essa atitude? A administração, na verdade, ela se encarregou de fazer isso, né? A relação do médico-paciente ali, né, ela, como eu falei para a senhora, ela se exauriu. Não, eu entendi. Eu queria saber se o senhor tomou essa atitude de procurar a administração, informar que não estava se sentindo bem atendê-la e solicitar à administração que procurasse a emergência para atender a paciente. A secretária, na época, ela me informou que ela havia procurado a administração e que havia sido orientado para procurar a emergência ou marcar uma consulta no próximo dia. Entendi, mas não partiu do senhor. Não partiu de mim, porque eu me senti realmente desestabilizado naquele momento. Certo. E quando ela procurou a administração, o gestor tentou falar com o senhor para fazer o atendimento, que não tinha outro médico no momento? Doutor, eu não me lembro, mas não é que não existe outro médico no momento. Existe um médico da emergência. Mas eu não lembro se o gestor não foi o senhor. Não lembro. Realmente eu não lembro. Certo. Só voltando um pouco, quando o senhor estava nesse interim de comunicar aos pacientes que estavam esperando que iria realizar um procedimento cirúrgico, o senhor comentou que provavelmente demoraria em volta de 1 hora e meia? Doutora, é muito difícil a gente precisar o horário dos procedimentos, porque são feitos no centro cirúrgico. Entendi. Então, eu não tenho como precisar para a senhora quando vai terminar o procedimento, porque as intercorrências acontecem. Então, mas esse procedimento dessa senhora de 90 anos, 89 anos, seria um procedimento, a gente tem uma média. Seria um procedimento rápido, longo, de meia hora, 1 hora? Em torno de 40 a 1 hora, 1h10, 1h20, dependendo das intercorrências, entendeu? Tá bom, sem perguntas. Ok, obrigado. Obrigado, doutor Rogério, por ter expressado. Quero dizer, as partes, se elas quiserem, elas estão liberadas, nós vamos prosseguir a audiência apenas coletiva das testemunhas. As partes em si estão liberadas. Mas podem permanecer querendo. Fiquem à vontade. Doutora, a senhora, advogada da parte doutora, a senhora rolou uma testemunha, a senhora comprovou que intimou a testemunha, e a testemunha, me parece que não compareceu. Na verdade, é para provar de que no dia seguinte a autora foi atendida por ela. A senhora insiste no depoimento dessa testemunha? Sim, excelência, por favor.
só para comprovar, porque a outra parte... Doutora, Sim. doutor, deixa eu só terminar. A senhora fez tudo certinho, então eu não vou definir. Eu só não vislumbro, da minha perspectiva, a necessidade. Mas é a senhora que sabe. Pois bem, eu só não vislumbro a necessidade porque é para mostrar um fato que, a meu ver, já está demonstrado. No dia seguinte, ela foi atendida. Que fique isso registrado apenas, mas eu vou definir seu pedido. Então, nós vamos ouvir as testemunhas arroladas pela parte requerida. Pelo que parece, a requerente arrolou uma testemunha, foi o doutor Rian. A gente vai tomar essa providência no final. Pela parte requerida, eu vou começar pela testemunha que está presente na secretaria aí, pelas informações. Senhor Pitágoras, beleza. Verifique se tem alguma testemunha presencial. E aí, doutor, eu vou pedir que a senhora troque de lugar com a autora e a autora vá para o outro lado da mesa. Deixa aí, senhora. Por favor, dois pontos. Primeiro, para que não haja nenhuma intervenção da autora e da sua advogada no depoimento da testemunha. E segundo, para enquadrá-la adequadamente. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Eu vou fazer um pedido à senhora, durante o seu depoimento, apenas durante o seu depoimento, para retirar a marca, só para facilitar o nosso trabalho, tá bom? Obrigada. Tá. Rapidamente. Nós estamos ouvindo bem? Estou. Ah, que bom. Então, eu vou começar com o seu depoimento e, posteriormente, eu vou abrir a possibilidade dos advogados fazerem perguntas. Vou começar pelo advogado do Rogério, posteriormente pela advogada da UDI, em seguida pelo advogado do Dr. Marcelo, e finalmente pela advogada da parte autora, tá? Ela vai responder as minhas perguntas e eu vou conceder a palavra a esses advogados, tá bom? Pois bem, o seu nome completo? Lélia Edviges Gomes dos Santos. A senhora é brasileira, dona Lélia? Solteira. A sua profissão? Bibliotecária. O seu endereço completo, por gentileza? Rua Jansen Miller, 137, Centro. São Luís, Maranhão. Perfeito. A senhora é parente de alguma das partes envolvidas nesse processo? Não. A senhora é amiga íntima de alguma dessas partes? Não. Sou filha da paciente. A senhora promete dizer a verdade porque ele foi perguntado e naturalmente a senhora souber? Prometo. Dona Lélia, a senhora foi advertida das penas do falso testemunho. Mentir em juízo constitui-se crime. Tá bom? Tá bom. Pois bem. A senhora conhece a autora? Não. Não conhece a autora. A senhora conhece o senhor Rogério? O Rogério? Como médico que fez a troca da GTM de minha mãe. Fez o quê, senhora? A troca de? GTM. GTM da sua mãe. A senhora pode me contar quando isso aconteceu, essa troca, em que circunstâncias? A senhora pode rapidamente saber? Minha mãe faz troca desde 2014. Troca da GTM fez, ela teve problema de alimentação, broncoaspirou e teve que fazer a GTM. Então, cada ano é feita a troca. E se fazia regularmente essa troca lá na UDI, no centro cirúrgico. Por causa da idade dela, 90 anos nessa época, e foi feito desse jeito. A gente
liga para o médico solicita o material, o plano de saúde libera, aí marca no centro cirúrgico a troca da GTM, no horário que está agendado. Aí eu Certo. levava. A senhora se lembra, nesse episódio, a senhora se lembra qual era o horário agendado para fazer a troca do GTM da sua mãe? Nesse dia era 11 horas da manhã, chegamos às 10 no centro cirúrgico. Certo. O cirurgião, o anestesista, solicitou o risco cirúrgico. Eu não tinha levado, não tinha feito. Aí ele, então, temos que fazer. Ela já estava 12 horas de jejum para poder fazer essa troca da GTM. Foi feito, solicitou, o plano liberou, foi feito. Só que, para chegar a esse resultado, já era 3 horas da tarde. Ela tinha muita comorbidade, ela é diabética, hipertensa, Alzheimer, Parkinson, aí esperamos. Quando foi 3 horas, a menina do centro cirúrgico disse, olha, ela está com a glicemia baixa, ela já está mais de 17 horas sem comer, pela GTM. Aí eu fui no consultório dele e a atendente dele me disse assim, olha, espero que ele está com um paciente. Eu aguardei. Quando o paciente saiu, ele foi até a porta levar o paciente, aí só a glicemia dela baixou de vez. Ele, vou resolver aqui, estou indo. Aí foi lá dentro, quando voltou, ele pediu para os pacientes que estavam sentados no corredor, que ele ia fazer uma intercorrência de uma paciente lá no centro cirúrgico e já voltava. E não demorou 45 minutos. Quando ele voltou, eu acompanhei do centro cirúrgico até a recepção do consultório dele, e eles, olha, foi tudo bem, tudo tranquilo, foi isso. A senhora ficou conversando com ele ali no corredor? Não, só me disse como tinha feito o procedimento, que a glicemia dela já estava começando a melhorar, e a hora que ela acordasse da anestesia, ele ia ser liberado. Foi essa a conversa que eu tive com ele. Entendi. Isso demorou o quê? 45 minutos entre as... A 40 minutos foi a troca da GTM. Lá dentro, né? Lá dentro do centro cirúrgico. Lá dentro. Então, entre eles sair e voltar, em torno de 1 hora, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Entendi. Perfeito, entendi. E aí, quando a senhora vinha conversando com ele vinha contando para a senhora naturalmente ali aflita, ele contando para a senhora. E a senhora, nessa hora, viu a autora se aproximar, interpelar a senhora? Ela levantou e começou a falar alto, e eu, como não era da minha orçada, ouvi só um pedaço e recuei e disse para ele, tchau. Voltei para o centro cirúrgico onde minha mãe estava. A senhora começou a ouvir falar alto como? Ela falando alto, mas eu nem olhei para o rosto e nem me virei para ele. Então, assim, estou indo. Entendi. A senhora ouviu uma pessoa falando alto, viu? Alto lá, mas eu não captei, porque eu estava muito nervosa, porque minha mãe estava no centro cirúrgico. Claro, né? A senhora não sabia o que foi que falaram alto. Não, nem sei. No jeito sério, não sei, não. Sei que a voz era alta, agora não conhecia as palavras. Tá certo. Perfeito. Doutor Sandro, por gentileza, você tem perguntas? Tem sim, Excelência. Por gentileza. Excelência, aqui para a minha tela, eu não estou vendo a testemunha. Não, mas ela tem alguma coisa na sua tela, propriamente. Eu acredito perfeitamente que seja aqui na nossa tela. Só recorde o nome da testemunha, por gentileza, Excelência, que eu estou em outra sala, não estou no meu gabinete, só para eu me direcionar com maior dignidade. A senhora pode determinar o seu nome novamente? Eu, Lélia? Lélia Edviges Gomes dos Santos. Certo, Excelência. Agradecido, é só por uma questão de dignidade e respeito, Excelência. Dona Lélia, bom dia. Aqui é o Sandro Souza, eu sou advogado do Dr. Rogério e sou inscrito na OAB do Maranhão sob o número 5.161, tá? E nessa oportunidade queria fazer algumas perguntas para a senhora, tá? E a primeira é justamente considerando essa última frase dita pela senhora. A senhora disse que quando a senhora voltou conversando com o Dr. Rogério, de repente o senhor ouviu alguém falar muito alto, não é isso? Certo. Tá.
vocês já estavam em que altura? Vocês estavam ainda no centro cirúrgico? Vocês já estavam vindo do centro cirúrgico, passando na recepção da UDI e entrando no corredor do consultório dele. É um corredorzinho à esquerda. Certo. Mas de lá... Uma outra pergunta. O centro cirúrgico, me desculpe a ignorância, eu não sei, por isso eu vou perguntar, o centro cirúrgico fica bem próximo ou fica a uma certa distância? A certa distância, porque fica do lado, quem entra é do lado esquerdo, e o consultório é do lado direito. Tá, então fica uma certa... É uma distância, assim, de uns 10 metros, mais ou menos. Tá. Uma outra pergunta. A senhora disse que quando o doutor Rogério saiu, eu entendi, queria só que a senhora confirmasse ou negasse, né? Se for o caso. A senhora estava aguardando o término do procedimento, a senhora ficou aguardando em frente ao centro cirúrgico, a senhora ficou nesse corredor próximo aos consultórios? Na recepção principal, perto do atendimento de cirurgia, porque ele tinha que passar por lá. Certo. Aí, quando ele passou por lá, ele parou, conversou com a senhora? Ele vem andando e eu acompanhando ele, só foi tudo tranquilo, ela já foi trocada a sonda, não teve, ela tem um nódulo na GTM, no estômago, né? Ele não cresceu, foi só isso que ele disse, foi tudo tranquilo e não teve nenhuma decorrência, a diabetes dela já está começando a estabilizar, a glicemia. Então, por mais que seja uma certa distância, a senhora pode me precisar quanto tempo levou essa conversa? Não foi só menos de 5, de 10 minutos. Foi só o caminho, ele andando e eu andando do lado dele. Foi só isso. Tá, então, foi só o tempo normal de uma pessoa que está indo do centro cirúrgico até o consultório, exato. A senhora já respondeu, só um minutinho, por gentileza. A senhora relatou que a sua mãe, me parece que teve uma queda na glicemia, foi isso? Mais de 10 horas sem alimentação, que ela é diabética, mellitus 2. Ela, para fazer essa troca, ela tem que ficar 12 horas sem alimentação. Nós tiramos a alimentação 10 horas da noite para fazer 11 horas da manhã. 13 horas já. Tá. Só me responde, essa demora de 11 horas, a senhora sabe se o doutor Rogério já estava na UDI? Tá. Estava lá mas não pôde fazer a troca por causa do risco cirúrgico que não tinha sido feito ainda. A demora foi por causa do risco. E quem solicitou esse risco cirúrgico? O anestesista. Certo. E, na verdade, no momento em que foi solicitada a presença dele para o procedimento, então ele já se dirigiu para fazer o procedimento, foi isso? Já estava com os laudos, já estavam na mesa, já estava tudo ok para fazer, por causa da idade dela, e ia fazer o risco cirúrgico. Quando eu fui chamá-lo, ele já estava tudo pronto, já estava tudo ok. Certo. A senhora falou da queda da glicemia de sua mãe, correto? Correto. Isso foi explicado para a senhora se essa queda de glicemia representava alguma emergência, alguma intercorrência, ou era previsível que isso acontecesse? Foi explicado alguma coisa para a senhora? Explicar, porque a gente acompanha a mamãe há 30 anos, né? Então a gente sabe que quando ela chega a menos de 70, ela já vai fazer uma hipoglicemia. Aí tem que ir para o soro direto. Então, esse procedimento, então, representava uma emergência? Tinha que ser uma emergência, porque ela estava menos de 70. Certo. Ela é diabética, ela fica oscilando para cima e para baixo. Então, com menos de 70, aí já pode entrar uma hipoglicemia brava. Tá, agora vamos voltar aqui no início da sua abordagem ao doutor Rogério. A senhora explicou que, em função dessa queda da glicemia, a senhora se antecipou em, apesar do centro cirúrgico ter ligado lá para o consultório, a senhora também foi ao consultório para agilizar, não foi isso?
Exatamente, porque a técnica que estava acompanhando ela chegou e disse, olha, abriu a porta do centro cirúrgico, onde a gente, na sala de espera lá do centro cirúrgico, disse, olha, ela começou a glicemia baixar demais. Aí eu disse, então eu vou falar com o doutor Rogério rapidinho. E levantei e fui para lá, chamá-lo. Aí eu falei com a recepcionista, ela disse, aguarde o paciente sair, que ele está com atendimento. Foi isso. Nem bati na porta, entrei correndo, foi só esperei ele se desocupar e falei com ele. Certo. Uma pergunta. A senhora recorda se nesse momento ele estava atendendo um homem, uma mulher? A senhora recorda? Não? Era um cadeirante. Um rapaz cadeirante. Ele veio até a porta com ele. Eu me lembro daí. Então, na verdade, a senhora abordou o doutor Rogério quando ele terminou a consulta que ele estava fazendo, e não quando ele estava iniciando uma outra consulta. Terminou, porque eu já tinha falado com a atendente, ela disse, olha, ele está em atendimento. Eu sei onde esperar ele sair para terminar a consulta. Claro, evidente, eu esperei. Estava nervosa? Estava, mas não cheguei batendo na porta, gritando de jeito nenhum. Esperei ele terminar a consulta, ele veio até a porta com o rapaz na cadeira. Aí, quando ele saiu, o rapaz rodou a cadeira, aí eu disse, a glicemia de mamãe está lá embaixo. Foi só isso. Certo. Ato contínuo, ele já foi atender sua mãe, pelo que eu entendi, não é isso? Foi. Tá, aí eu quero lhe fazer uma pergunta. A senhora viu se o doutor Rogério informou... Primeira pergunta, tinham outros pacientes lá na recepção? Tinha. Aguardando que seria pedido? Tinha vários pacientes sentados nas cadeiras e ele informou que ele ia fazer um procedimento de emergência, porque já era emergência, ela está desde 10 horas esperando, e ia fazer essa troca da GTN, mas não ia demorar, rapidinho ele vinha. E foi o que aconteceu. Não, mas no caso, quem fez essa observação? Foi o doutor Rogério para os pacientes que lá se encontravam? E lá se sentavam esperando que ele tivesse uma espera, que ele ia fazer essa troca de emergência, rapidinho e voltava. Foi o que ele colocou. Eu saí na frente dele e ele veio atrás. Só isso. Então, excelência, sem mais, agradecido pela atenção e pela paciência. Doutora Luciana, perguntas? Eu queria fazer só uma pergunta para a doutora Minha, só me esclarecer. A senhora lembra, quando a senhora foi chamar o doutor Rogério, a senhora lembra se ele estava fazendo atendimento em consultório normal ou ele estava fazendo atendimento no setor de emergência do hospital, na área de emergência? Consultório lá da gastronomia. Ok. Satisfeita, senhora. Obrigado, doutora. Doutor Marcelo, o senhor tem perguntas? Não, senhora, sem perguntas. Eu pergunto à senhora advogada da parte autora. A senhora tem perguntas? Mais duas. Gentileza. Então, eu gostaria só que você tentasse focar... Deixa eu só tentar me casar. Conseguiu? Pronto, perfeito. Certo. Dona Lélia, Lélia. Dona Lélia, a sua mãe, ela é acompanhada sempre pelo doutor Rogério? Ou o médico faz o procedimento? Tá? Quando chega, que a gente pede a troca, ela tinha um home care. Quando se pede a troca, o home care que solicita. Aí vai, qualquer médico a gente leva. Qualquer médico poderia atender sua mãe. Então, no hospital dele só está o doutor Rogério? Porque quando a gente solicitou, ele teve que levá-la para fazer a avaliação da sonda, para solicitar, porque ela tem uma numeração. Então, era ele que estava acompanhando a emergência e o consultório. Não, a emergência como? Na sua emergência. Não, esse já estava agendado. Então, ela estava agendada a cirurgia e o consultório. Isso? Não, o consultório atendia normalmente. E a sua cirurgia estava agendada? Não, a consulta dele era à tarde e a troca ia ser pela manhã, 11 horas.
Mas, devido a essa solicitação desse risco de cirúrgico, é que atrasou a troca dele, dela, que era 11 horas da manhã. Entendi. Então, a senhora não sabe informar se tinha outro médico para fazer o atendimento no hospital? Certo. O doutor Rogério parecia cansado, estressado? Não. Ou estava calmo? Tranquilo. 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 E no momento que dona Alessandra abordou, ela estava agitada? Olha, Só sabe dizer que está falando alto. falando alto, não sei, não vi sabe porque se ele estava mais... nada, só saiu para ver sua mãe. Tá? Minha mãe. Perfeito. Sem pergunta, só isso. Perfeito. Ok. Dona Lélia, a senhora está dispensada. Muito obrigado. Um bom dia para a senhora. Tá, bom dia também, obrigada. Melhor assim. Tá. Tá lá na UTI. 3 anos. 3 anos na UTI, mas 2 anos Existe uma outra testemunha, Carlos Eduardo Claro dos Santos. Posso pedir aqui, Excelência, para ele entrar na sala? Perfeito. Pode pedir, me mostrando que ele está entrando na sala agora, doutor. Ah, maravilha. Estou esperando, doutor Sandro. Eu já solicitei, Excelência. Perfeito. Eu só pediria, então, que se colocasse a câmera bem frontal, de forma que eu pudesse... Para ele, né? Para a testemunha. Não, Excelência, a testemunha, ele não está aqui, está remoto. Ele está remoto? História dele. Ah, perfeito. Não está conosco, não. Eu estou ligando aqui pedindo para ele acessar, Excelência, se o senhor me permite. Pois não? Nesse espaço de tempo, a senhora quer ouvir logo a testemunha rolada pela UDI, doutora Luciana? Excelência, eu acho que a gente vai dispensar. Já vista a resposta que a testemunha me deu, já os esclarecimentos do doutor Rogério também. Perfeito. Então, Porque ele não ia depor a respeito dos fatos, ok? doutora, eu nesse momento, só me interessa ver. A senhora vai dispensar, então, né? Perfeito. Sim. Eu faço questionamento a respeito disso. Doutor Sandro, vamos só. A senhora pode dispensá-lo, viu, doutora? A senhora pode, né? Ok. Doutor Sandro caiu. Espera um pouco. João Carlos. Oi, bom dia. Bom dia. O senhor pode acionar a sua câmera, por favor? Aí já entrou. Olá, vamos já começar. Tá. Não, só pode deixar a câmera acionada, por gentileza. Volte como estava. Pois não. Certo. O senhor pode voltar a acionar a sua câmera? Pronto. Isso. Não mexa. Já voltou aqui para mim, já está aparecendo.
Isso está perfeito, fique tranquilo. Isso mesmo. Vamos já começar. Só um minutinho. Eu estou admitindo aqui o doutor Sandro. Aqui. Tudo bem. Doutor Sandro, o senhor caiu? Vamos lá. Doutor Sandro, o senhor nos ouve? Ouço agora, excelência. Desculpe aí, problema técnico aqui. Eu tenho dito que os escritórios de advocacia têm que fazer um investimento maior na parte de internet. Esse é o problema. Vamos conversar com o tribunal para liberar uma verba aí para os escritórios, excelência. Tá certo. Perfeito. Na verdade, esse home office, inclusive, eu estou com problema de coluna, eu não consigo me mexer. O home office tem sido positivo nesse sentido. Então, vamos lá. Bom dia, doutor Carlos. Seu nome completo, por gentileza? Doutor Carlos, o senhor me ouve? Bom dia. O senhor me ouve bem? Carlos Eduardo Claro dos Santos. Carlos Eduardo Claro dos Santos. O senhor é brasileiro? O senhor é brasileiro? O senhor é médico, é isso, doutor? Sim. Eu vou colher o seu depoimento, senhor Carlos. Então, eu vou lhe fazer perguntas e o senhor responde, tá bom? Pois não. Então, vamos começar. O seu nome completo? Carlos Eduardo Claro dos Santos. O senhor é brasileiro? A sua profissão? Sim. A sua profissão, qual é? Médico. Médico. O seu endereço... Médico. Perfeito, já entendi. O seu endereço completo? Rua Mearim, sem número, edifício Maison Monet, apartamento 1002, Ponta do Farol, São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão. Perfeito. O senhor é parente de alguma das partes desse processo? Não, senhor. O senhor é amigo íntimo de alguma das partes deste processo? Não, senhor. Perfeito. O senhor promete dizer a verdade do que lhe for perguntado? Sim, senhor. Tá bom. Eu lhe advirto das penas do falso testemunho. Mentir em juízo constitui-se crime, tá bom? Então, vamos lá. O senhor trabalha ou trabalhou na UDI como médico? Trabalha ainda. Qual é a sua especialidade? Eu sou anestesiologista. Perfeito. O senhor, no dia em que houve esse problema com o doutor Rogério, com a parte autora, o senhor e o doutor Rogério fizeram um procedimento de uma senhora em torno de 90 anos, eu não me recordo o nome da senhora agora aqui. Né? O senhor se recorda disso? Lloyd, Dona Lloyd. Dona Lloyd. Isso. O senhor fez esse procedimento com o doutor Rogério? Sim, senhor. Esse procedimento estava marcado para as 11 horas da manhã. O que aconteceu? Por que ele não foi feito nesse horário? Então, a paciente, né, a Dona Lloyd, ela estava em home care, né? Ela vinha de casa para realizar esse procedimento aqui na UDI. Como outros pacientes que a gente às vezes recebe, que é um paciente dependente de ventilador, que fica em home care em casa e se desloca para o hospital para fazer o procedimento. Ela sendo admitida aqui no centro cirúrgico, a gente faz a nossa avaliação pré-anestésica. Todo paciente admitido ele tem que ter contato prévio com o anestesiologista, ou que vai realizar anestesia, ou um membro da equipe para checagem de algumas informações pertinentes ao caso. No caso da Dona Lloyd, em particular, ela era uma paciente que tinha várias internações aqui na UDI, só que nesse momento ela estava em casa. Por isso, ela não tinha exames e nenhuma avaliação clínica cardiológica de risco cirúrgico recente, porque é um paciente
que a gente hoje tem algumas diretrizes da nossa sociedade do paciente chamado idoso frágil, que é um paciente que requer um cuidado mais pormenorizado por conta do risco aumentado que esses pacientes têm de complicação perioperatória, tanto durante quanto depois do ato. Então, eu entrei em contato com o Dr. Rogério, expliquei essa situação e, pela situação da paciente, a gente achou por bem que ela realizasse esses exames para não perder o deslocamento, a penalizar a família que se deslocou, se mobilizou para essa data, e a gente não poderia postergar esse procedimento, ele teria que ser realizado. Entendi. E aí, esse período para fazer esses exames pré-operatórios demorou, leva um certo tempo? Como é que é isso? Leva, porque eu preciso contactar, encaminhar o exame, a gente olha aqui mesmo, né, no centro cirúrgico. Mas a gente manda para o laboratório, aí a gente já não depende da gente, né, depende do tempo do laboratório, e deslocar um colega cardiologista para fazer a avaliação cardiológica pré-operatória dela aqui na unidade. Então, aí esse tempo isso demanda algum tempo, né? E a gente procura abreviar o máximo possível, mesmo porque isso tem consequência, a paciente já está em jejum, entendeu? Então, a gente procura agilizar, mas isso leva algum tempo. Entendi. O senhor se recorda mais ou menos o horário que a paciente ficou preparada para fazer o procedimento? Você recorda? Então, essa paciente em particular, ela teve uma intercorrência, né? Antes a gente já estava aguardando, já estava assim finalizando, já tinha recebido o exame de sangue, o cardiologista já estava finalizando, mas como ela tem múltiplas comorbidades, é diabética, hipertensa, ela tem um Alzheimer já de longa data, ela teve uma hipoglicemia nesse período de espera. E aí a gente já procurou mesmo avisar Rogério para a gente realizar logo o procedimento, entendeu? Entendi. Isso foi por volta de 15 horas, acredito eu. Entendi. E o procedimento em si, o senhor se recorda quanto tempo levou, ou quanto tempo normalmente leva esse tipo de procedimento? Sim, é uma gastrostomia endoscópica, é um procedimento rápido, no máximo tem que anestesiar o paciente, que é uma sedação, né, que a gente faz, e logo depois o colega já pode realizar o procedimento de 30 a 40 minutos no máximo, que é o tempo normal de realização, que depois o colega que realizou já está liberado e eu que fico tomando, monitorizando a paciente até ela ou receber alta para a unidade, que é minha responsabilidade, ou voltar para casa com o médico, no caso dela, né? Aqui a gente se responsabiliza pelo paciente até a alta anestésica. Entendi. Eu vou abrir a palavra pela ordem anterior, começando pelo doutor Sandra, doutora Luciana, doutor Marcelo, advogado da parte autora. Perguntas, doutor Sandro? Bom dia, doutor Carlos. Sandro Souza, advogado do doutor Rogério, inscrito na OAB Seccional do Maranhão, sob o número 5.161, tá? Eu vou lhe fazer umas perguntas aí autorizadas agora pelo doutor juiz, doutor Gervásio. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, o senhor já explicou tudo e eu ouvi aqui atentamente, tá? Só um minutinho, doutor Sandro. Diga-se de passagem. Só um minuto, doutor Sandro. Eu queria saber o seguinte. Doutor Sandro. Esse procedimento... Oi. Só um minuto. É que eu percebi que tem um delay do doutor Carlos. Então, seja mais... o som está chegando com delay para ele. Então, procure falar de forma mais espaçada. É isso. Pode continuar. Mas eu estou ouvindo. Agradecido. Esse procedimento, o senhor disse que essa paciente, a dona Lloyd, ela, por volta de 15 horas, ela teve uma hipoglicemia, é isso?
Isso, enquanto aguardava a realização do procedimento, que a gente só estava dependendo da liberação dos exames e do risco cardiológico para realizá-lo. Tá. Aí o senhor me perdoe a ignorância, né? Mas o fato dela ter apresentado essa hipoglicemia, isso trouxe alguma gravidade para o procedimento a ser feito? A gente procurou abreviar o tempo, realizar o quanto antes, porque isso aí tem consequência. A paciente também já estava há muito tempo em jejum, né? A gente precisa agilizar e até para prevenir alguma coisa mais grave, né? Que a hipoglicemia também pode ter, ela já é uma paciente sequelada, neurosequelada, mas poderia ter um agravamento desse quadro dela. Tá, então esse procedimento passou a ser um procedimento de emergência, seria isso? A necessidade dele ser feito imediato? Ele passou a ter uma certa urgência, né? Uma urgência. Desculpa. Já, tinha que ser realizado logo para prevenir um mal maior para o paciente. Certo. Então, só mais uma pergunta, doutor Carlos. O senhor soube de ter havido... Tu congelou, doutor Sandro. Doutora Luciana. As perguntas? Sim, excelência. Uma única. Bom dia, doutor Carlos. Está me ouvindo bem? Estou sim. Bom dia. O senhor falou o seguinte, o senhor disse que a dona Loide, né, a paciente Loide, ela se encontrava em Puriquete, ela veio de casa, a despeito dela já ter tido outras internações no hospital, mas que especificamente nesse dia, em relação a esse procedimento, ela veio de casa, estava em Puriquete e veio de casa, certo? Eu queria saber o seguinte, então, nessa data, em relação a esse procedimento, o senhor, como anestesista, e o doutor Rogério, como especialista, como gastro, vocês foram acionados, digamos assim, pelo serviço de emergência do hospital ou pelo terceirizado, pelo serviço especializado do DI Gastro? Havia já esse agendamento desse procedimento? Cortou agora. Não, cortou a pergunta no final. É mais objetivo, doutora. Só lembrando que a questão... Não, o mapa, a gente recebe o mapa de procedimentos... Estou ouvindo. Doutor Carlos, por favor. O senhor está nos ouvindo? Alô? Oi? Só pode prosseguir, por gentileza. Cortou o final que ela fez a pergunta. Tá, vou repetir. O final, eu tive um problema para ouvir. Seja objetiva, doutora, por gentileza. Em relação ao procedimento da dona Loide nesse dia, nessa data, o senhor e o doutor Rogério foram acionados pela emergência, pela grande emergência do hospital, ou pelo serviço terceirizado? Esse serviço terceirizado que a senhora diz é o quê? O DI Gastro. Doutora, essa questão é uma questão superada. Não, o procedimento... Não, eu não tenho acesso a isso, eu não sei nem como já estava responder, agendado. porque... Doutor Carlos, o procedimento estava agendado já? Não, eu sei que quando eu cheguei no hospital, a gente toma contato na hora que ele vai, porque o mapa ele é dinâmico. Ele vai botando tem as cirurgias do dia, mas o gerenciamento de mapa não é feito por nós, é pela enfermeira do setor. Ok, mas em relação a esse procedimento, então ele estava lá no mapa do dia, certo? Ele entrou no mapa, que eu estou te falando que é um mapa dinâmico, a hora que vai chegando a hora do procedimento, ele entra
ali no mapa que a gente comumente olha para olhar quais são os procedimentos que tem para entrar. Ok. Mais alguma coisa, doutora? Não, Excelência, não. Doutor Marcelo, perguntas? Tem perguntas, Excelência. Doutor Sandro, o senhor retornou o seu som? Retornei, Excelência, retornei. Perguntas? Mas eu tinha uma última pergunta para fazer. Era a última pergunta, Excelência. Pois não. Doutor Carlos, eu só ia lhe perguntar o seguinte, o senhor já contou tudo, como ocorreu, e queria saber se o senhor tomou conhecimento de ter havido algum problema com o doutor Rogério nesse mesmo dia. O senhor tomou conhecimento, já que o senhor estava na UDI? Então, depois, enquanto a dona Lloyd ainda estava aqui, que ela fica um tempo na recuperação para ser liberada, a gente ouviu que tinha havido algum problema com o Rogério. Eu achei até que era a acompanhante de dona Lloyd, porque pelo atraso, talvez, mas a gente já tinha alertado a causa da demora. Mas, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que não era a acompanhante de dona Lloyd, sim uma outra paciente que a gente nem teve contato, nem eu desconhecia, eu só vi esse comentário no dia. O senhor pode dizer qual foi o comentário que o senhor ouviu? Não, que houve uma agressão verbal, eu achei até que era acompanhante de dona Lloyd, mas eu não tomei, assim, não foi aqui na dependência do centro cirúrgico, não. Tá. Na verdade, o doutor Rogério agrediu ou o doutor Rogério foi agredido pelo que o senhor ouviu dizer? Não, que ele havia sido agredido verbalmente. Certo. E a última pergunta. O senhor explicou que, como o senhor é o anestesiologista da situação, o senhor fica até dar alta, correto? Sim, eu sou responsável pelo paciente até a alta pós-anestésica, mas aqui a gente tem, se eu passar meu plantão, aqui tem anestesista 24 horas. Nunca fica sem anestesiologista. Certo. Só a pergunta seria a seguinte, então, quando o doutor Rogério concluiu a parte dele, o senhor sabe dizer se ele já voltou para atender os demais pacientes no consultório? Sim, a rotina é quem realiza o procedimento, ao final faz o relato do procedimento, que a gente chama de relato cirúrgico, e depois está liberado, porque quem fica se não houver nenhuma intercorrência, quem fica com a paciente é o anestesiologista. Tá certo. Agradecido, doutor Carlos. Agradecido, doutor Gervásio. Ok. Pois não. Pitágoras caiu. Só um instantinho, senhores. Oi? Não, só um instantinho, doutor Carlos. Só um instantinho. Aguarde um minutinho. Pois não. Só. Pois não. Só um instantinho. O pessoal lá caiu. Do fórum, Excelência? Viu? Então, não fique só brigando com os advogados, não. Brigue também lá no tribunal. Pois é, senhor. É generalizado, doutor Gervásio. Aqui, esse problema de internet aqui em nossa São Luís Infelizmente, é. Infelizmente. Eu faço com duas. Eu faço com o do celular. Eu faço da mesma forma. Nesse momento, eu estou no celular. Só um instantinho. Mas vamos chegar lá. Com 5G. Geisa. Senhor. O que aconteceu com o Pitágoras? Ele caiu, ele disse que não está conseguindo sair do sistema. Ele não está conseguindo sair do sistema? Então, entre em contato com ele para ele entrar. Tá, tio.
Então, deixa uma assistente de prontidão. Só um minutinho, senhores. Entrou. Desculpem. Pitágoras? Geise, ele entrou? Está processando ainda. Ontem teve um problema sério de internet, de energia elétrica na cidade, né? Não sei se isso causou alguma dificuldade. Talvez tenha sido isso. Não sei também qual foi a razão pela qual, mas faltou energia várias vezes, sinal de internet foi embora. A Equatorial colocou a culpa na Eletronorte. É possível, porque quando se trata de toda a cidade, isso é o linhão, não é a distribuidora. É distribuidora local, é distribuidora, não é a fornecedora local. É possível. Não sei. Voltamos. Perfeito. Então vamos lá. Doutora, pergunta para a testemunha, por gentileza. Pode despachar, pode ir. Obrigado. Depois a gente conversa. Doutor Carlos Eduardo Tomori Santos, que horas começou o procedimento? Às 3, às 14, às 16, 17? Da dona Lloyd. O senhor entendeu? Doutor Carlos, o senhor entendeu a pergunta? Doutor Carlos? Não, foi por volta de 15 horas. 15 horas. Durou mais ou menos os 40... procedimento. O início do procedimento. E durou uns mais ou menos 40 minutos, isso? Foi por volta de 15 horas. Entendi. Durou mais ou menos... Durou mais ou menos 40, 45 minutos? Oi? O procedimento. Eu não entendi. Pois não. A doutora quer saber o seguinte: quanto tempo demorou o procedimento total? Isso, 15 horas. Sim. Não é isso, doutor. A doutora quer saber o seguinte: Congelou. o senhor começou a trabalhar às 15 horas. Não é isso? O procedimento. Esse procedimento, ele terminou mais ou menos horas. A intervenção do doutor Rogério, você recorda? Doutor Carlos? Sim. Então, se recorda quanto tempo demorou? O senhor me ouve, doutor Carlos? Acho que não. Doutor Carlos, o senhor me ouve? Doutor Carlos, o senhor me ouve? Agora sim. Ótimo. Então, vamos lá. Esse é o objetivo. O procedimento começou por 15 horas. Né? O senhor entendeu há pouco. Estou ouvindo, bem baixo. O procedimento começou por volta de 15 horas. Eu vou falar mais alto. O procedimento começou por volta de 15 horas. Agora sim, agora melhorou. Tá bom. Aí o senhor chamou o doutor Rogério, correto? Que horas o procedimento terminou? Finalizou?
Que horas? Que horas, doutor Carlos? Doutor Carlos, o senhor me ouve? Isso. Isso, mas que horas terminou o procedimento? A doutora quer saber. Doutor Carlos, o senhor me ouve? Doutor Carlos, vamos recomeçar. O senhor me ouve? Doutor Carlos? Eu, pessoalmente, não. Quem entra em contato é a enfermeira do setor. Eu sei. Mas o que nós queremos saber é que horas terminou o procedimento. Que horas terminou? Está cortando demais. Que horas? Eu não entendi a pergunta, cortou. Eu vou perguntar de novo. O que nós queremos saber é que horas terminou. Agora estou ouvindo. Ok. Estou ouvindo agora. Ok. Que horas terminou o procedimento? Ah, tá. Então, como eu já respondi, ele dura por volta de uns 40 minutos. Não passou de 16 horas, com certeza não passou. Estou ouvindo, excelência. Senhor soube se doutor Rogério se negou a atender algum paciente naquele dia? Pois não. O senhor soube se doutor Rogério se negou a atender algum paciente naquele dia? Oi. Entendeu? Oi? O senhor soube se doutor Rogério... Não. Não soube se ele se negou a atender? O senhor soube? Não tomei conhecimento. Não tomou conhecimento, certo? Assim, eu sei que a medicina é bem puxada. É comum ter atriz... Não tomei conhecimento. Certo. Eu só tive... Ele se negou a atender. Que ele se negou... Doutor Carlos, você está ouvindo? Acho que não. Qual a sua pergunta, doutora? Qual é? Tinha outro médico para fazer a cortando demais. Não vai saber. Eu não vi, cortou demais aqui Essa pergunta. Ele não vai entender e não vai ouvir. Agora estou. Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo? Doutor, sem perguntas. Sem perguntas. Tá bom. Obrigado. Doutor Carlos, muito obrigado. Não tô ouvindo. Não, tranquilo. Eu estou dizendo que muito obrigado. Estou agradecendo o senhor. Só. Oi. Oi. Eu Obrigado. não estou ouvindo. Terminou. Congelou de novo aqui, ó. Tchau, doutor Carlos. Terminou o seu depoimento. Eu vou desconectar. Perfeito. Muito obrigado. Tá certo? Não está ouvindo, tá calminho. É por isso que fica rápido. Da última vez, a gente não escutou nada. E da outra vez, você está fazendo audiência para regular. Tá, tchau. Tá, obrigado. Até logo. Bom dia. Doutor, então a senhora insiste no depoimento da testemunha Eliane Oliveira Barros, não é isso? Dispensa, doutor.
Dispensa testemunho? Sim. Ok. Então, nós vamos para a ata. A ata, Otávio. Só um minuto que eu vou carregar aqui. Ele foi atendido, por ele, e pode negar que ele não passou. Doutora, estamos ouvindo a votação da autora. A participação dela já terminou. Vamos lá, Pitágoras. Rápido, vamos lá. Dando início. Todo mundo me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Ok? Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designado pelo despacho reto, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio Santos Júnior, juiz de direito titular da Sexta Vara Civil, acompanhado pelo servidor Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como secretários e moderadores da presente audiência. Presente a autora, acompanhada de advogada na sala de audiências deste juízo. Bem, assim, Pitágoras. Me ouça, me ouça. Pode falar, doutor. Me ouça. Na sala presencial, na sala presencial. Me ouça, Pitágoras. Vem cima. Calma, devagar, doutor. Pode falar. Depois da audiência. Secretário do presidente da audiência. Presente. Meu Deus. Presente. Na sala de audiências da Sexta Vara. Sala de audiências da Sexta Vara Civil. Vírgula. A autora e a sua advogada. E a sua advogada. Ponto. Os requeridos e seus respectivos advogados acompanharam a audiência pela sala virtual. Ponto. Aí você vai para a ata ali, dando início ao ato, está aí. Certo, já entendi. Só um minuto. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes sobre as particularidades desta audiência, com as quais concordaram. Em seguida, passou-se por depoimento da autora. Aqui é do réu, não é isso, doutor? Exatamente. Do réu. Rogério. Correto, doutor? Ponto. Ponto. Ponto, certo. Dispensado o depoimento dos prepostos e demais requeridos. Depoimentos dos prepostos dos demais requeridos. Ponto. Isso. A parte autora. A parte autora dispensou a oitiva da testemunha. A parte autora dispensou a oitiva da testemunha arrolada. A testemunha arrolada. Que é essa daqui que já está, Eliane Oliveira Barros. Você já tinha colocado. Sim. A testemunha arrolada é Eliane Oliveira Lopes. Oliveira Barros. Ponto. Ok. Ponto. Pode falar. Ponto.
O requerido UBI Hospital também dispensou a testemunha, a utila da testemunha oral. A expressão atendente como Sou a testemunha, testemunha, mas não tinha como não tinha como arrolar. Acho que é isso que ele falou no final. Então, o que eu estou falando? O requerido UBI também dispensou a testemunha rolada. Tá certo. Rolada. Preste atenção para mim, por favor. Pode falar, continue. Apague o resto, está aqui o nome dela. Sim, senhor. Ponto. Pode continuar. Foram ouvidas as duas testemunhas enroladas pelo requerido Rogério Castro. Já está o nome delas. Ponto. Preservou-se a formalidade do ato. O link da audiência será disponibilizado no canal do YouTube deste uso. O endereço específico do ato será disponibilizado pela Secretaria Judicial por meio da certidão. Depois do certidão, ponto. Sim, senhor. Escuta o que eu vou ditar. Certo. A parte autora, através da petição de ID 37 207 455, requereu que fosse determinado a UBI, requereu que fosse determinado a UDI a apresentação de novos documentos. Apresentação de novos documentos. Novos documentos? Isso, Pitágoras. Ponto. Indefiro o pedido. Considerando. Indefiro o pedido, vírgula. Considerando. Que o protesto. Repita, doutor, protesto. O protesto por provas. Foi alcançado pela preclusão. Ponto. É que o artigo 357 do CPC. É que o artigo 357. Sim. Estabelece que as partes, ao serem intimadas no despacho do saneador, estabelece que as partes, ao serem intimadas no despacho do saneador, a ser intimado no espaço saneador. deverão no prazo que lhes for consignado,
requerer as provas que entenderem convenientes. Ponto. No caso em tela, vírgula. A autora requereu tão somente a produção da prova oral. Vírgula. Assim, vírgula. Assim como os demais, assim como os referidos. Assim, doutor. Não tem essa vírgula depois de assim. Assim como os referidos. Ei, doutor, só uma categoria, por favor. Está difícil aqui. Assim foram indeferidos. Assim como os referidos. Não, querido. Assim como os referidos. Não dá para Assim como entender. requerido. Como os requeridos. Como os requeridos. Como os requeridos. Pelo, assim como pelo. Não entendi. Assim como Querido. Assim como querido. não, querido, os requeridos. Calma, doutor. É que eu tenho de entender aqui. Não, tá Assim como os requeridos. Isso. Ponto. Ponto. Portanto, a matéria está preclusa. Ponto. Não havendo outras provas de produzir, aí continua o resto. Caso venha das provas a produzir, conseguindo as partes o prazo comum de 15 dias para a prestação de alegações finais. Após o termo, a parte autora dos requeridos. E os requeridos, por meio de seus advogados, informar que estão de acordo com o teor da ata. Ok? Sim. Doutora, advogado, pergunta à senhora se ela está de acordo com os termos da ata. Não é com os termos da ata. É porque não dá para ver. A ata está bem em cima do vício. Agora deu. Estou sim, doutor. Doutor Sandro, o senhor concorda com os termos da ata? Excelência, eu concordo sim. Eu só queria fazer uma observação que Vossa Excelência recomende à Secretaria para disponibilizar o link imediatamente, já que amanhã já vai estar correndo o prazo. Doutor, imediatamente é impossível, porque a gente só recebe o link à noite. É impossível. Só recebo o link aqui. Então, calendaria para evitar erro. Como? O receio. Então, vai ser lançado amanhã, a certidão nos autos, é isso? Sim, senhor. Amanhã o senhor recebe a certidão dos autos. Começa o prazo amanhã. Doutora Luciana, como os termos da ata? De acordo, excelência. De acordo, excelência. Perfeito. Doutor Marcelo, o senhor concorda com os termos da ata? De acordo também. Senhores, diante dessa concordância com os termos da ata, de passagem, eu declaro encerrada a presente audiência de discussão e julgamento. Fica consignado prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais, naturalmente começando de amanhã, quando será disponibilizado o link da audiência, 15 dias úteis, né? 15 dias úteis, quando será disponibilizado o link da audiência, através de certidão, aqui da nossa internet. Muito obrigado, felicidades a todos. Pode encerrar a gravação. Pronto. Certinho? Certinho. A gente termina a audiência. Até mais. Até mais.
Até mais, doutor. Isso foi um prazer. Nós secretamos. É meu nome. Amém, né? Já foi, já foi. E olha que uma parte que a gente não ouviu, e a outra não. Volta para frente. Está liberado já. Obrigada. Falou muito, ela queria estar me ligando direto. Nada, não, só falei que tu estava um pouquinho essa